que coração de flama transforma a terra em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. Esse é um trecho de um poema de Hernani Santana e traduz de uma forma amorosa, terna, o sentimento daqueles que, compreendendo o posicionamento de Jesus em seus corações, realmente se erguem, saindo da mediocridade para a compreensão real do significado da fé. A fé da qual falamos tantas vezes e que todavia entendemos ainda muito pouco. Talvez por essa razão o Senhor Jesus haja dito que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos imaginar que é realmente algo diminuto. Um grão de mostarda é pouco maior que um grão de areia. Significa que ele não acreditava, talvez não acredite ainda, que possamos ter uma fé maior que isso. Por essa razão, ele disse também que essa fé seria a ideal para que nós disséssemos, e olha que ele utilizou outra palavra que mexe com os nossos brilhos, que se tivéssemos essa fé, poderíamos dizer à montanha dos comprometimentos negativos que temos, e ela sairia daqui e iria para outro local. Então ele se refere a uma montanha, e realmente para mover essa montanha é necessário que haja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E nós estamos trabalhando para tal, da forma mais lúcida que se possa buscar alguma coisa. Temos seguido religiões há um bocado de tempo que se perde no infinito das coisas. Buscamos Deus de várias formas e geralmente esse culto é externo. Procuramos Deus nas coisas que estão em torno de nós. Como cantava há pouco lindamente a Senhora, vejo Deus, vejo Deus, vejo Deus, vejo Deus. Mas onde Jesus diz que nós devemos ver Deus é aqui, em nosso coração. Que Ele chegue até nós, entre pelos nossos olhos, seja analisado em nosso computador individual, se derrame até a máquina da vida e depois saia através das mãos no trabalho do bem. No livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec indaga da espiritualidade qual o ser mais perfeito colocado por Deus na Terra para nos servir de modelo e guia. E a resposta é tão sucinta, tão pequenina. Jesus, a resposta dos imortais. Vamos lembrar que o Espiritismo não é uma religião. Uma religião como as demais que nós conhecemos ao longo da existência, ou seja, das múltiplas vidas. Normalmente as religiões vêm
através de uma revelação que é feita a determinadas pessoas ou a uma pessoa. O Espiritismo não funcionou assim. Quando a palavra dúlcida do Senhor mandou que se quebrasse as lápides dos túmulos e que os mortos se levantassem, isso ocorreu em todos os quadrantes da Terra, em toda parte. A universalidade dos ensinos se estabelece a partir desse princípio. Então Kardec apresenta uma trilogia, uma filosofia. Filosofia basicamente quer dizer amor ao saber. Então é preciso buscar Deus na intimidade nossa. Isso está na resposta 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Tão diferente do nosso pensamento, que geralmente é conhecer os outros. E eu me recordo que eu disse ao meu filho, em certa ocasião, eu te conheço como a palma da minha mão. E ele não se esqueceu. Depois de algum tempo, ele chegou da escola, já rapazinho, forte, segurou minhas duas mãos, colocou para trás. Eu falei, que isso, menino? Estou ocupada. Ele disse, mãe, descreve para mim a palma da sua mão. E eu não sabia. Viu como você me conhece bem? Com uma palma na sua mão. Eu não conhecia, agora já conheço mais ou menos. Então nós vamos observar que o autoconhecimento é algo tão necessário quanto respirar. Porque quando vemos a pergunta de Kardec, o modelo e o guia, imaginem, nós estamos próximo do Natal, se bem que dezembro não é o mês de nascimento de Jesus. Mas não importa, vale a tradição. Então estamos próximos. E você já se perguntou o que eu sei a respeito dele? O que eu conheço da sua vida, dos seus hábitos, da sua forma de agir, de sentir, de propagar a sua palavra? O que é que eu sei a respeito dele? Qual foi o presente real que eu ofereci a ele no dia do seu aniversário? Não o presente que eu vá buscar numa loja ou em algum lugar, mas o presente do sentimento, aquilo que saiu de mim, verdadeiramente cristã, e eu ofereci a ele. Quantas renúncias eu já fiz na vida por amor a ele? Quantas provas eu passei com nota 10 ou 8 por causa dele, em razão de conhecê-lo? São perguntas pessoais que o filósofo que tem amor ao saber deve fazer a si mesmo. E o espírita deve ser um filósofo por excelência. Filósofo que ama o saber, que ama o conhecimento e que não aceita as afirmativas simplesmente porque foram feitas por fulano, beltrano, pessoas famosas ou internacionais. Que importa isso? O importante é que passe pelo crivo do nosso discernimento e que seja capaz de estabelecer em nós um programa de vida diferenciado. Quantas vezes devemos ter pensado, por amor a Jesus, o nosso modelo e guia? Temos pensado em educar as nossas vozes para não gritar, para utilizar o aparelho fonador, que é uma obra de arte divina, de uma forma agradável para os ouvidos dos outros. Quantas vezes temos pensado que as palavras devem ser trabalhadas,
dentro desse processo bom de criar alguma coisa boa dentro de nós, esquecendo as palavras chãs, desagradáveis, que ferem o ouvido daqueles que estão mais ou menos acostumado a esse idioma lindo que é o nosso, o português, sem palavrões, sem palavras chulas, sem nada que venha traduzir a distância que temos do nosso modelo aqui. Como filósofos que somos, eu acredito que todos aqui somos espíritas, amando o saber, temos que buscar de todas as formas o fulcro das verdades apresentadas pelo Espiritismo. A primeira delas é Deus, que nós não vamos questionar porque não temos autoridade nem conhecimento para tal. Primeira resposta do Livro dos Espíritos: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós somos apenas o princípio inteligente da criação, ou seja, aquilo que saiu das mãos de Deus e que a gente nem sabe o que é. Um princípio de alguma coisa. Mais adiante, um pouquinho, já caminhamos saindo do primitivismo para expiações e provas. Então já somos os seres inteligentes da criação. E como seres inteligentes da criação, não temos cacife para entender a inteligência suprema. Não dá. Então nós vamos buscar aquilo que realmente esteja ao alcance da nossa capacidade. Imortalidade da alma. Eu acredito que os senhores acreditem na imortalidade da alma. Acreditam? Sim. É muito bom. Não temos que acreditar na imortalidade da alma. Temos que ter certeza. E para ter certeza da imortalidade da alma, é preciso um tanto mais de esforço. Alguém pode dizer, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho letras para estudar ciência, para entender a imortalidade ou ter certeza. Não é necessário. Basta que tenhamos aquilo que Jesus disse, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É interessante isso. Às vezes parece complicado da gente entender. Uma ocasião, uma jovem que estava pregando num estado desses do Brasil, citou Anete Guimarães. Como diz Anete Guimarães? E aí uma senhora, muito letrada, disse: quem é Anete Guimarães para ser citada? Quais os títulos que ela apresenta? Não tem título nenhum, só o de leitor. Então, não deve ser citada. E a jovem me telefonou e disse: dona Ana, eu não posso citar Anete Guimarães. Eu falei: eu não sei, minha filha. Sinceramente, eu não sei. Porque eu costumo citar Jesus e ele nunca sentou num banco de academia. Eu costumo citar Chico Xavier, que mal saiu do curso primário. Eu costumo citar Divaldo Franco, que é um professor rural. Então, sinceramente, eu não sei, eu tenho que fazer uma reciclagem no que eu conheço e tenho que dizer às pessoas que eu não tenho autoridade para pregar, porque eu sou apenas uma perita contadora ou uma professora primária, não tenho títulos. Todavia, o Senhor nos honra com a possibilidade de pregar o Espiritismo em todos os quadrantes do nosso país e em outros países também.
Então a gente aprende sim a ter certeza da imortalidade. A gente tem capacidade sim de adentrar os arraiais dos livros subsidiários da nossa doutrina, aqueles que dão testemunho da imortalidade da alma, para que a gente aprenda que nós somos imortais, que vamos continuar a viver além desse corpo físico, além desta oportunidade de vida, continuaremos a viver. E continuando a viver, só vamos levar daqui os valores reais que a gente tem adquirido através da expulsão das montanhas de imperfeições que nos caracterizam ainda. É o que ensina a nossa doutrina. É o que nos trouxe Allan Kardec, ele, graças a Deus, muito letrado. Nós outros servidores não somos tantos. Mas uma coisa a gente tem aprendido com a doutrina espírita, que eu prego há quase 70 anos, sem nunca ter tirado férias. Nunca. Que a gente tem aprendido com ela, de que os valores reais, verdadeiros, não pesam nada. Não precisa de mala, não precisa de bolsa, nem de sacola, de nada. Eles estão na alma, no coração. E nos acompanham sempre, onde quer que estejamos. Então nós vamos perceber que a imortalidade da alma não é só para ser dito como um dos pilares, um dos aspectos basilares da nossa doutrina. É uma realidade para ser entendida e fazer parte de nós. Eu sou muito mais do que um aborrecimento que eu tenha no lar, do que uma tristeza que venha tocar o meu coração. Eu sou muito mais do que as coisas reais do mundo que parecem preencher a nossa visão. Sou muito mais do que isso. Eu sou filha de Deus, um espírito imortal. Então vamos lembrar disso como espírita que somos. E vamos além. Se eu sou imortal e sou tão imperfeita como sou, será que eu serei condenada pelas minhas imperfeições? Não. Um dos aspectos de Deus que chegam ao nosso alcance de conhecimento, de visão, é que Ele é de uma bondade sem limites, de uma misericórdia sem limites. Então Ele não me condenará. E primeiro porque Ele não age como juiz. Ele não condena ninguém, Ele não julga ninguém, Ele apenas observa. Porque já estabeleceu um caminho, uma jornada para que nós jornadeássemos. Então Ele nos dá outra oportunidade, a reencarnação. Chance. O que significa reencarnar? Significa retornar à vida física. E por que retornaríamos? Naturalmente, porque a caixa dos nossos compromissos, das promissórias assinadas, a caixa é muito grande. E o que tem de promissória ali dentro para ser paga não é brincadeira. Promissórias que nós assinamos. Nenhuma condenação, nada. Porque em realidade quem analisa o nosso comportamento, quem nos julga quando chegamos no mundo espiritual, somos nós. É uma coisa que a gente dá muito pouco valor, uma coisa chamada consciência. É ela que nos julga, é ela que nos analisa e é ela que dá a condenação. Volta outra vez. Vai buscar aquela esposa que você abandonou com 10 filhos lá atrás.
vá ao encontro daquele marido que bebia muito e você abandonou. Por que tem que buscar? Porque é seu filho, o filho que você não educou, e você voltou e tomou como companheiro para poder ajudá-lo a levantar do vício que você permitiu que ele assumisse. Então vejam bem, isso é só alguma pincelada de alguma coisa na nossa existência, que a gente não analisa, mas temos que analisar como espíritas, como filósofos que somos. Ninguém casa por aleluia, não. Existe um compromisso ali dentro. Ninguém tem filhos problemáticos, porque Deus quer. Temos compromissos aí. Tudo que jogamos fora, que utilizamos e jogamos e descartamos, temos que buscar de novo. Até a garrafa PET que a gente joga na rua, a gente tem que buscar de novo. Então, educar é formar bons hábitos. E se o Espiritismo não torna nós com hábitos mais saudáveis e mais educados, então nós não estamos vivenciando o Espiritismo. Temos que pensar um pouco melhor. É isso que Jesus espera de nós. Quando ele disse aos seus discípulos, no seu último discurso, eu não vos deixarei órfãos. E um sinal de obediência, eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos relembrará. E será que tem que lembrar? Tudo o que vos tenho dito, e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. Será que tem relembrado realmente o Espiritismo em nós? Então vamos perceber que essa filosofia tem bases que não são apenas de palavras, bases científicas, que significa que foram demonstradas, comprovadas, repetidas N vezes para sabermos se realmente é autêntico. Bases científicas. Então, a imortalidade da alma não é um questionamento filosófico apenas. Já passou pelo bisturi da razão, já passou pelos gabinetes de pesquisa. Então, imortalidade está comprovada, demonstrada sobejamente. E reencarnação, a partir da década de 50, deixou de ser uma afirmativa para se transformar numa realidade. Através das muitas experiências que foram realizadas por criaturas notáveis, Ian Stevens, Banerjee, Edith Fiore, Brian Weiss, e a gente citaria uma quantidade de pesquisadores que analisaram a reencarnação através das lembranças de crianças e de adultos também. Através de processos científicos, demonstraram a reencarnação. Olha que os pilares da nossa doutrina vão se transformando em realidade. A existência de Deus, que é incontestável, não há como negar. A imortalidade demonstrada nos gabinetes de pesquisa. A reencarnação da mesma forma. E aí nós vamos ainda ao encontro de mais um dos pilares da nossa doutrina. A comunicabilidade dos espíritos. Que atualmente tem sido bastante destratado ou tratado com pouco respeito. Mediunidade é um dos aspectos importantíssimos da nossa doutrina e que deve ser encarado com muito respeito e com muita responsabilidade.
quando eu abro a boca para dizer, os espíritos disseram, e não é verdade, eu estou assacando contra mim, não contra os outros. Quando eu uso o nome dos espíritos, irresponsavelmente, eu estou me atacando e enchendo a minha caixa de mais compromissos que eu vou ter que saldar depois. Vamos pensar com responsabilidade no que Jesus espera de nós, porque foi isso que ele disse. Eu vos enviarei um outro Consolador, que vos relembrará. E será que tem relembrado realmente os ensinamentos dele em nossos corações? Quais as recordações que nós temos guardado de Jesus e que vieram através das obras mediúnicas? Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier. Com poucos espíritas na atualidade leem Boa Nova. Ou nas obras de Dona Amélia Rodrigues, que traz as tradições do mundo espiritual para que a gente conheça ou reconheça, relembrar Jesus. Então nós vamos pegar o último pilar da nossa doutrina. Primeiro Deus, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade e evolução. Ou o panorama dos diversos mundos habitados. Evolução, crescer. Não crescer em tamanho, senão eu e a Sônia ia ficar por baixo, muito baixo. Mas crescer espiritualmente, moralmente, valorizar aquilo que nós somos, filhos de Deus, criação divina. Já pensou nisso? Já pensou que você é único no universo? Coisa extraordinária. Então eu preciso dar valor à divindade que existe em mim e que a doutrina espírita demonstra claramente. Quando Allan Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Transformação moral, mudança de comportamento. E pelo esforço que faz para domar as suas tendências negativas. Esse é o verdadeiro espírito. E é nesse esforço que nós estamos batalhando, porque é ele que diz respeito à última base, evolução. Quando me esforço para domar. E observem que Allan Kardec foi também bastante rígido, porque o verbo esforçar diz que a gente tem que despender energia. Então a coisa é complicada. Não é com muita facilidade que eu vou conseguir isso. E domar a gente doma feras. De que forma? Pega lá aquele banquinho, pelo menos é assim que mostra no circo, né? E o chicote na mão, para domar as minhas tendências negativas. Olha que eu tenho um esforço. Esse mês eu vou completar mais uma primavera, um monte assim. Fazendo um esforço danado para não guardar a fera dentro de mim, tentando domar. Eu quero discordar de Kardec, mas não dá. Então eu quero ser reconhecida como espírita. Então o esforço para domar as tendências negativas. Isso é uma realidade cotidiana, todos os dias, toda hora. Porque a gente reclama, meu Deus, como a gente reclama, tanta coisa que a gente reclama. E a reclamação, aí já não é a minha área, é a área da Anete, mas ela dá uma explicação para o cérebro da pessoa que reclama e é impressionante. Sônia, um dia você convida a Anete para falar para Eu já convidei várias vezes, traz a antecedência para mim. Liga para mim porque eu que cuido da agenda dela. Ela falar o que a reclamação faz dentro da gente. É impressionante. Quando eu ouvi ela
comentando, porque eu aprendo muito com a minha filha. E não tenho vergonha de dizer isso. São almas diferenciadas. Ela partiu para esse clima, eu parti para outro. Então é muito lindo a gente reconhecer as nossas necessidades. Eu aprendo. Quando ela falou sobre reclamação, eu fiquei pensando com os meus botões. Eu sou uma pessoa que reclama muito. E comecei a matutar. Tinha uma coisa na minha casa que me deixava muito triste. O meu neto, que mora comigo desde que eu fiquei sozinha, ele era tão fechado. Ele é pianista e às vezes ele estava tocando uma música e eu entrava no quarto para ouvir a música, ele parava de tocar e saía. Ele nunca ficava onde eu estava, ou sempre saía quando eu chegava. E eu achava, meu Deus, esse menino é intragável, que coisa triste que é. Porque parecia que ele não gostava de mim. E basicamente eu criei, que a Nete teve, como é que chama o negócio, pós-parto lá, aquela complicação, que quase não ficava com o menino, quem cuidou fui eu, e ele não gosta de mim. Quando ela falando sobre reclamação, eu comecei a me autoanalisar. Eu falei, Jesus, eu sou uma avó insuportável. Não é possível uma coisa dessa. Eu entro no quarto, menino, você deixou o fio, você fez isso, a toalha foi em cima da cama, menino, não há quem aguente um negócio desse. Resolvi mudar. Agora imagina que eu tenho um neto adorável. Você conseguiu? Meu Deus, conquistei o menino. Hoje eu falo para ele, filho, toca aquela música para mim. Ele vai para o piano, eu me sento na cama, ele toca, aí está tudo esparramado. Aí ele saiu, foi para a faculdade, e eu resolvi arrumar tudo. Eu arrumava sempre, mas dessa vez eles iam fazer algo especial. Juntei tudo que tinha esparramado, ajeitei, ficou lindo o quarto. Quando ele chegou, ele abriu a porta e ficou parado. Eu falei, a fada madrinha veio aqui. Ele falou, vó, vamos fazer uma coisa? Eu gosto muito de você, eu amo você. Mas você bagunça todo dia. Toda vez que você entra aqui, eu não sei onde estão minhas partituras, eu tenho que procurar, é uma complicação. Então deixa o meu quarto arrumadinho. E tá bom, meu filho, tudo bem, eu vou só tirar o essencial não, né? O que está sobrando. Ele falou, tudo bem, eu digo o que você tira, porque eu deixo o resto. A gente se dá tão bem. Eu reclamava demais e o menino não me aturava. E tinha toda a razão. Eu me lembrei das vezes que a minha mãe reclamava, como eu não gostava. Então, a pessoa reclamadora é insuportável. Imagina uma esposa batendo no ouvido do marido. Por que você não pagou a conta? Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Que complicação. Ou o marido que entra em casa, faz igual meu pai fazia. Meu pai entrava, passava o dedo nos olhos e olhava. Só que a gente amava muito meu pai, então a gente passava o pano antes dele chegar. Então, a gente vê como nós complicamos a nossa vida porque a gente não se educa. Nós queremos educar os outros e esquecemos da autoeducação. Então, como filósofos espíritas, vamos buscar a compreensão de nós mesmos, melhorar a nossa vida, melhorar o contexto do nosso comportamento com as pessoas que nos servem. Observem bem, há poucos dias, relendo um livro de Leon Denis, eu me defrontei com uma coisa que eu achei genial. Eu sempre acreditei que religião, sendo um substrato do verbo religare, em latim, significasse a aglutinação nossa, a aproximação nossa com o Criador. Eu sempre pensei assim, sempre preguei assim.
até que Leon Denis dá outra configuração para a religião. E aí vocês vão ficar assombrados. Deixa eu olhar o meu tempo. Eu posso ir mais 5 minutos? Religião significa realmente realidade, mas não é a criatura com o Criador, são as criaturas entre si. O significado de religião é a aproximação daqueles que convivem sob a égide de um segmento religioso. Então é você buscar de você e vice-versa. É a gente procurar compreender, é a ética da alteridade. Ética da alteridade, a ética da convivência com as diferenças. Então nós somos oriundos de vários segmentos de família. Então as educações, a forma de ser, de agir, de sentir, de se comunicar são diferentes. Então na religião a gente vai aprender a conviver com as diferenças, entender os companheiros que estão próximos de nós. Se nós não somos capazes de fazer isso, não somos bons religiosos. Estamos ainda na dependência do aprendizado. Olha que notável o pensamento de Leon Denis. E quando a gente vê tanta cisão, tanta divisão, tanta discussão, tanta briga nas casas espíritas, a gente pensa, a religião está sendo esquecida. Quando a casa espírita mantém desavença, desunião, o aborrecimento entre si, não é mais um templo, é um bar, é um clube, onde as pessoas se reúnem, ficam ali o tempo que querem e depois vão embora, tudo do mesmo tamanho. Mas quando é um templo religioso, as pessoas se querem bem, se harmonizam e convivem harmonicamente. E faz o possível para que esse convívio harmônico seja aconchegante para aqueles que chegam. Então, a casa onde vige a fraternidade, o respeito humano, a convivência harmoniosa, as paredes nos aconchegam. E quando a gente chega, sente-se bem, sente-se em família. Isso é muito importante. Vamos ser religiosos verdadeiramente, não porque seguimos uma religião, mas porque nos queremos bem. E aí a gente vai entender um pouco o Senhor Jesus. Amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a Sônia pediu para eu falar sobre Jesus, acabou que eu não falei mais sobre os espiritismo, sobre nós mesmos. Mas eu vou contar algo assim lindo, que talvez não seja verdadeiro, porque a respeito de Jesus, a gente não sabe nada. Toda essa documentação que diz algo antigo que foi descoberto, tudo isso ainda fica nas margens da fantasia. O único documento histórico verdadeiro que nós temos a respeito de Jesus é a carta do senador Públio Lentulus, escrita a Tibério. É o único documento porque os romanos tinham o costume de preservar, de guardar toda a sua documentação. Então, nada mais. Tudo que se diz a respeito dele, as pessoas que vão fazer romaria em Israel, não tem nada do jeito que era no tempo de Jesus. Nada. Também eu estive lá em Israel e me emocionei imaginando que a brisa que soprava podia trazer ainda a voz dele, mas o resto é tudo resto, nada mais. Um jovem, não tão jovem assim, porque naquele tempo, quando se falava em juventude, estava na média dos 13, 14, 15 anos. Ele era jovem, contava pouco mais que 30 anos. E procurando na árvore genealógica dos descendentes de Davi, descobriu coisa muito incrível,
que havia uma família onde uma jovem ainda era solteira, não estava comprometida com ninguém. Muito difícil, mas pertencia ao ramo pobre da família de Davi. Ele pertencia a um ramo superior, mas não tinha importância, já contava 30 anos e precisava consorciar-se. Partiu então da Judéia, a pé, carregando consigo os apetrechos da sua profissão. Era carpinteiro. Transitou durante muito tempo pelo deserto da Pérea, atravessou o rio Jordão e chegou então à pequena cidadezinha da Galileia, onde ali uma senhora viúva tinha ainda que possuía 2 filhas, uma delas era solteira, e ele estava justamente aspirando a contratá-la em noivado. Chegando então a Galileia, buscou a cidade de Nazaré, e lá, como era de praxe, apresentou-se ao mais velho da cidade. Naquela época, Nazaré deveria ter entre 150 a 200 habitantes, quase todos familiares. E alguém que chegasse não poderia ir diretamente em busca da pessoa, tinha que procurar o mais velho da cidade e ali se apresentar. E foi o que fez. O carpinteiro José apresenta-se ao mais velho na cidade de Nazaré e fala a respeito das suas aspirações. A viúva de Joaquim, Ana, possuía uma filha, Maria, que ainda era solteira e naquela época contava entre 14 a 16 anos, não mais que isso. E possuía uma outra filha, Mariana, mais velha, que já era mãe de alguns filhos. Ele então fala do seu propósito de escolher Maria como sua noiva e, naturalmente, estabelecer o consórcio. Isso corre pela cidade. Todos os mais velhos da cidade, reconhecendo dentro da tradição que aquele jovem realmente era alguém temente a Deus, porque cumprira a tradição, trouxera uma lembrança para cada familiar de Maria. Olha que complicação que era casar naquele tempo. Tinha que presentear a família toda, e foi o que ele fez. E então, depois de conversa com a viúva de Joaquim, Ana, ficou assentado que José poderia casar-se com Maria. E o casamento naquele tempo seguia as tradições familiares. O noivo não teria acesso à sua noiva, às vezes sequer havia, ou sendo à distância, não poderia aproximar-se. Mas ele prepararia o seu lado de noivo e ela prepararia. E ora, é uma história tão comprida que eu nem vou contar. Um dia eu conto. Mas estava estabelecido que os dois iriam consorciar. E dentro das tradições, quando uma moça se tornasse noiva de um rapaz, praticamente já estava casada. Ela não poderia desmanchar o compromisso. Ele só poderia desmanchar o compromisso se ele provasse que havia acontecido alguma coisa muito grave para que ele deixasse o compromisso. Então, praticamente estavam casados. José, então, ergueu a sua tenda de carpinteiro próximo da casa do parente mais velho e começou o seu trabalho de preparação para o matrimônio. E enquanto isso, a donzela Maria fazia o seu trabalho tradicional, tomava conta do jardim, onde ela cultivava as rosas de Sharon, que tem um perfume inigualável, e onde ela também cultivava o linho, do qual ela retirava os fios, fiava e fazia os mantos dos sacerdotes lá do templo. Tomava conta do rebanho, que era diminuto, porque era só ela e a mãe, a viúva Ana, e cuidava da pequena horta de onde tiravam o alimento da família.
cantava. Maria era feliz. Pensava às vezes no matrimônio, pensava às vezes que já estavam tanto e quanto avançada em idade, 16 anos, 18 anos já era velhinha. Eu então já era múmia mesmo naquela época, pelo amor de Deus. Mas Maria então, agora noiva de José, estava na expectativa do seu consórcio e estava feliz. Afinal, o compromisso da sua mãe, que deixava-a tão triste pelo fato dela ser solteira, não ter nenhum comprometido, mas agora ela estava noiva. Cantava muito. E num dia, quando o sol foi se perdendo lá longe, e ela se recolheu para orar com a sua mãe, como era a tradição, ela sentia alguma coisa diferente dentro da alma, como se um menestrel desconhecido cantasse uma música suave no seu coração. Despediu-se da mãe para a noite do descanso e foi para o seu quartinho. As casas naquele tempo pareciam caixinha de sapato, eram quadradinhas, achatadas. No teto, onde as pessoas iam para orar em cima das casas e às vezes para dormir também no calor terrível que faz perto do deserto, ela se recolheu ao seu quartinho, que era um pequeno retângulo, cuja janela era também um retângulo diminuto por onde entrava a luz do luar, porque basicamente as casas não tinham portas, tinham às vezes um pano caído à guisa de cortina. Só isso. E ela então, no seu tubúrio, que eram geralmente os tapins colocados no chão, onde eles se deitavam, ela se ajoelha e começa a orar, olhando a luz do luar que entra pela janela. De repente ela percebeu que o seu quarto estava iluminado, todo ele, e não era apenas pelo retângulo de luar, mas era como se uma luz viesse da parede, do teto, do piso, uma luz diferente tomava conta de todo o seu quartinho. E então percebeu que não estava sós. De pé, ao seu lado, estava um varão de peregrina beleza, veste muito alva, de cuja veste saía a luz que iluminava todo o seu quartinho. E então ela ouve a saudação inesquecível. Salve, ó cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita sois entre todas as mulheres. Ela se assombrou com aquela saudação, olhou para o varão, não sentiu medo, pelo contrário, sentiu uma paz enorme tomar conta do seu corpo. E então o varão continuou: encontraste graça perante o Senhor, e de ti sairá o seu filho, que será grande diante do Altíssimo, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ela se assombrou com aquela saudação e respondeu com a voz trêmula: mas como, se eu ainda não conheço o varão? Achaste graça diante do Criador. E com essa afirmativa, o varão desaparece, a luz se apaga e Maria se deita para descansar, sem perceber que o germe da vida estava escondido em seu corpo. A partir de então, Maria começou a sentir algo diferente, que não era como comumente. Ela sentia alegria de viver, alegria de estar com a sua mãe, alegria de participar daquela comunidade pequenina, alegria de levantar cedo, tomar o cântaro no ombro e ir até o poço. O poço está lá até hoje, o poço onde Maria pegava água, eu estive próximo, para buscar a água, descendo
a inclinação deposta e depois retornando com o cântaro cheio. De vez em quando parava para cantar hosanas a Deus. E interessante, como hoje, como ontem, antes de ontem, e como sempre, as comadres faladeiras sempre existiram. E eu acredito que ainda vai continuar a existir durante algum tempo, aquelas que só vivem para falar mal dos outros. E assim era também em Nazaré, comunidade pequena. Algumas senhoras começaram a observar a filha da viúva e a dizer: repararam como a filha da viúva anda estranha, agora para, levanta o rosto para o céu e canta. Eu acho que alguma coisa deve estar acontecendo. E aí a outra, também já reparei. Eu penso que o judeu, que era José, naturalmente deve ter colhido o fruto antes da hora. Olha a maldade na cabeça das pessoas. E acredito que sim. E a história foi crescendo à medida que Maria tinha comportamento diversificado. Foi crescendo e chegou aos ouvidos do mais velho da cidade. E então foi reunido os anciãos para discutir: será que José fez isso? Ele foi recebido com tanto carinho, com tanta atenção por todos nós. Se ele fez isso, porque ocorreu o seguinte na tradição: o casamento era complicado. No dia do casamento, a noiva ficava num tablado em frente da casa e ali passavam as crianças, todas as crianças da cidade. E elas recebiam um bolinho com mel. E esse bolinho era dito para elas: aqui está uma lembrança, para que você nunca se esqueça que neste dia José se consorciou com Maria, sendo ela virgem. Isso era o mais importante, porque como não tinha papel, a lembrança das crianças iria preservar. Então, se porventura um dia José quisesse se descartar de Maria, teria que pagar uma indenização, porque todos se lembrariam que ele se casou com uma virgem. Era tradição. Quando acontecia o contrário, os noivos não tinham paciência, a mesma coisa ocorria. As crianças eram chamadas e recebiam um bolinho com fel, bem amargo, para lembrar que nesse dia, e vai por aí afora. Então tinha muita coisa que no casamento. E no caso de que não houvesse esse cerimonial todo, os dois já poderiam ir morar na sua casinha, eram considerados casados. Então, mas era preciso que o noivo concordasse com o acontecimento. Se ele não concordasse, sabe o que aconteceu? Sabe? Ninguém sabe. Não casaria mais. A noiva seria apedrejada até a morte, porque ela havia traído o seu noivo. Todos sabiam disso. Então, quando ficou público e notório que Maria estava grávida, José foi convocar a comparecer no templo da cidade, onde ele seria questionado a respeito do acontecimento. José não sabia de nada, ele estava completamente alheio, trabalhando. Quando recebeu a convocação, ele não entendeu as razões daquilo. E ele foi até o templo. As mulheres não tinham acesso, só os homens. Os homens estavam, e as mulheres estavam do lado de fora. Maria e sua mãe estavam diante da porta. E José, então, já tinha visto Maria à distância e admirava sua beleza. Jovem, louro, cabelos cor-de-rosa que caía até os quadris, o nariz reto, a testa ampla, a pele muito alta. Maria era muito linda. E ele viu Maria na porta e ficou mais assombrado ainda, porque ele não sabia o que era aquilo. Aí então, o ancião da cidade pergunta: José ben Jacó, é certo que és o
pai do filho que Maria tem no ventre, José tomou um choque muito grande, porque para ele Maria era uma coisa divina, que Deus havia oferecido a ele por misericórdia, porque ele não se acreditava merecedor. E ele responde de imediato, não. E esse não queria dizer, não, vocês estão imputando a essa jovem alguma coisa impossível. A pergunta era feita 3 vezes. José ben Jacó, é certo que és responsável pelo filho que Maria tem no ventre? Não, claro que não, não existe isso, não pode existir. E então ele vê Ana chorar. As lágrimas correm no rosto da anciã. E ele então percebe que alguma coisa terrível havia acontecido. E quando por 3ª vez ele é inquirido, José, é certo? E ele responde, sim, é certo. E como se um punhal penetrasse o seu peito, ele não podia acreditar. E a partir de então, ele estava consorciado com Maria. E, se porventura ele a abandonasse, ele seria quase que banido da família. Seria uma criatura indesejada. Sofreria o abandono de todos. E ele então, todos se vão, e ele sai do templo e vai para a sua oficina, pensando, ele não poderia permitir que aquela jovem fosse apedrejada, mas ele pensa que também ele não poderia aceitá-la como sua esposa, depois de saber de algo semelhante. Vai para a sua oficina, deita-se no chão e espera a noite chegar. No silêncio da noite ele partiria, deixaria a comunidade, deixaria aquela jovem, que ela vivesse a sua vida. Adormece e tem um sonho. E nesse sonho aparece um varão, o mesmo que havia aparecido a Maria, e diz, José, não temas receber como esposa a jovem Maria, porque o que nela está contido provém do Espírito Santo. Às vezes eu me pergunto, será que se um jovem hoje ouvisse isso, ele acreditaria? Complicado. Mas José acordou e ainda estava com aquela visão diante dos olhos. Ele se levantou e saiu caminhando sobre o luar da noite. E sem saber como ou porquê, aproximou-se da pequena casa onde habitava Ana e Maria. E chegando no pequeno cercado de balaústres, sentindo o perfume das rosas de Sharon, que se desfolhavam no silêncio da noite, ele percebe que de pé na porta está a jovem Maria. Então, ajoelha-se diante do portão. Não tem coragem de se aproximar. Parece que um peso terrível tomba sobre ele. Ela então caminha, abre o pequeno portão e coloca a mão no seu ombro. E então ele percebe que o peso do mundo realmente estava em seus ombros. Maria sorri divinamente. E José então beija aquela mão e percebe que ele será o responsável com os cuidados do Rei Solar, do Príncipe da vida, da luz inestível. Naturalmente, essa história que Scholenhach conta, muitos dizem que essa história da virgindade de Maria é uma história contada pelos católicos.
que não é verdade. Se é verdade, se não é verdade, não importa. O que importa é que nós não sabemos nada a respeito dele. Apenas que, na tradição apresentada pelo mundo, ele é o nosso modelo e o nosso mundo. Cabe-nos aceitar os seus ensinamentos e não apenas aceitar literalmente, mas aceitar comportalmente, agindo como ele gostaria que nós agíssemos, seguindo os seus passos, como ele deixou nas pegadas que promoveu em nossos corações. Se somos cristãos, então vamos seguir as pegadas do nosso modelo e guia. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos. Em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonso, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'água a pulso. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sei que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada.